pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é a nossa live de quinta, às 8h08 da manhã, né? Eu sou a Tainá e o tema de hoje é crenças limitantes. Então, nosso bate-papo hoje vai ser sobre crenças limitantes, né? Começar falando aqui que, Nossa Senhora, aqui tá muito frio. Aqui hoje está congelando, pra mim, né? Tá dando 5, 6 graus agora. E pra mim tá muito frio, gente. Tô aqui de moletomzinho, casaquinho, porque eu estou congelando, né? Como que tá aí pra vocês? Como que tá a temperatura na sua cidade, né? Gente, nunca vi tão frio em Brasília. Sim, sério, eu moro aqui há 30 anos. Acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida, assim, do ambiente tá tão gelado, né? E vamos começar então, né, falando do nosso tema. Vou começar falando como que eu comecei a trabalhar com crenças limitantes, né? Como que isso chegou na minha vida. Vou começar falando que a primeira coisa que eu li que falava sobre crenças limitantes era aquele livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Era um livro muito famoso, então isso lá em 2015, 2016, ele falava já um pouco sobre as crenças, algumas crenças sobre dinheiro, né? Então ali foi o primeiro contato que eu realmente tive com as crenças limitantes. Só que ele é bem sucinto, ele fala um pouco apenas que isso são dos nossos pais, né? Nossos pais que reforçam essas ideias, que colocam esses conceitos na nossa mente, né? De que o dinheiro não cresce em árvore, né? Principalmente, essa é a mais famosa, né? Que o dinheiro não cresce em árvore. Então, ali foi o primeiro contato realmente que eu tive com as crenças limitantes. Embora bem superficial. O contato que realmente me fez abrir os olhos, me fez parar, pensar, foi no evento que eu fui da Febracis, né? Que é uma imersão em coaching, né? Vamos dizer assim, que é o método CIS, do Paulo Vieira. Então lá ele trabalha muito essa questão das crenças, ele trabalha muito essa questão, né, de como são formadas as nossas crenças, de que as nossas crenças, elas guiam a nossa vida. Então ali eu saí com um pensamento muito diferente, isso foi em 2016, Então assim, eu passei a ficar observando em mim essa questão das crenças. Só que o meu problema era que eu começava ali com as crenças e chegava a um ponto que eu não sabia, não sabia mais pra onde ir, tipo... Chegava a um ponto que eu questionava as crenças, né? Crença é essa, eu só tentava substituir, não me questionava, né? Não fazia um digging, que é uma escavação, para saber por que tem aquela crença. Então, passado esse tempo, né? Eu estudando mais coisas assim, mais focado mesmo nessa questão de coaching, né? De trabalhar a organização e coisas assim. Até que eu conheci o Theta Healing, né? Então... eu já seguia um perfil, eu já fazia alguns cursos que a pessoa falava, né? Que em Theta a gente conseguia acessar o subconsciente. E então, disso eu conheci o Theta Healing, né? Que é uma técnica que a gente acessa o subconsciente, né? Justamente porque a gente trabalha em Theta, né? Que é uma frequência cerebral em que a gente está ali quase dormindo, né? Aquela frequência de quando a gente acabou de acordar, né? Então ali você tá com a frequência ali mais tranquila, então o seu consciente não está tão ativo, a gente consegue entrar no seu inconsciente, né? Então consegue vasculhar as crenças que estão ali. Porque o que acontece? Quando a gente vai trabalhar nossas crenças apenas um pouco com a lógica, o nosso consciente, ele pode nos limitar. Porque ele tem um raciocínio, mas o inconsciente não segue esse mesmo raciocínio. Né? Muitas vezes, conscientemente, a gente pensa numa coisa, mas inconsciente nós temos uma opinião totalmente diferente. Veja pessoas que querem mudar, né? Você quer muito mudar seus hábitos financeiros, você quer muito ali juntar um dinheiro, guardar um dinheiro, mas inconscientemente você precisa gastar aquele dinheiro para poder você se sentir
mais amado, para poder você se sentir feliz. Então, por mais consciente que você queira, seu inconsciente está ali agindo o contrário. E adivinha quem manda, né? Claro que é o inconsciente, né? Ele tem um poder muito maior de comandar as nossas ações do que o nosso consciente. Então, eu fiz o curso de Theta Healing, sabe? Pra mim foi tipo aquela mudança, tipo, descobri algo fantástico, algo novo, né? Me encantou demais. Justamente por quê? Porque eu podia procurar as minhas crenças, eu poderia trabalhar em mim, né? Entenda que no começo o meu objetivo sempre foi trabalhar em mim, né? Esse sempre foi o meu objetivo, era mudar a minha pessoa, melhorar a minha pessoa, conquistar tudo aquilo que eu sempre quis conquistar, né? Então, eu fiz esse primeiro curso, que é o básico. Um pouco depois eu já fui também para o avançado, justamente para poder trabalhar ainda mais essas crenças. O problema foi que chegou a pandemia. Então ficou um pouco suspenso, né? E eu já fui fazendo outros cursos também, porque outras coisas foram me interessando, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Trabalhar principalmente crenças mais ancestrais também, crenças já mais, né? Mais além do que apenas crenças do nosso corpo, crenças que estão aqui na minha mente, né? Então fui fazendo curso de terapia multidimensional e curso também da mesa para poder limpar energeticamente. Mas falando das crenças, então, o que são as crenças, né? O que são essas crenças limitantes? O que são essas crenças que estão ali governando a nossa vida? As crenças limitantes, né? Eu vou falar primeiro das crenças. As crenças, elas são as nossas verdades. Então, uma crença, segundo Abraham, né? No livro dele, ele fala que uma crença é, na verdade, um pensamento que foi pensado muitas vezes. Né? Então, uma crença é um pensamento que ele foi pensado, reforçado, né? Muitas vezes. E com isso, ele cria um caminho neural muito fácil, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em algo, nós criamos um caminho neural de raciocínio, né? E quando isso é reforçado, aquele caminho vai ficando cada vez mais volumoso, cada vez mais forte, cada vez mais trabalhado. Então, quando a gente está ali sempre reforçando aquele pensamento, nós estamos ali toda vez passando por aquele caminho neural e deixando ele mais forte. Qual é o problema disso? Quando essas crenças, elas são limitantes, ou seja, são crenças que limitam a nossa vida, são crenças que limitam, né, o nosso desenvolvimento, que não trazem benefícios para a gente. Né? Então, nesse caso, essas crenças, elas têm que ser substituídas por crenças fortalecedoras, né? Crenças que venham trazer algum benefício, crenças que colaborem para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja, né? Fazer o que tem que ser feito. Então, nós já vimos que nós temos as crenças, que elas são o quê? Um pensamento pensado muitas vezes, né? Essa é a definição do Abraham. Mas como eu falei ontem também, no vídeo de ontem, né, sobre os traumas, as crenças, elas também podem ser formadas sobre um forte impacto emocional, né? Então, quando a gente tem uma situação em que gera um impacto emocional muito grande, seja ele positivo ou negativo, nós temos a formação de uma crença, né? Talvez se você compre um bilhete aleatório, né, você passa ali na loteria, compra um bilhete e ganha, talvez ali o impacto emocional de ter ganhado gere uma crença de que você é a pessoa mais sortuda do mundo. Que não seria nada ruim, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser que aconteça alguma coisa, você seja assaltado, ou que uma situação de violência que você viveu, alguma coisa que você presenciou, que te traga ali crenças muito negativas, muito limitantes, né? Muito limitadoras para a sua vida. E então a gente tem que limpar essas crenças, né? Nós temos que cancelar essas crenças limitantes e substituí-las por crenças fortalecedoras. Uma coisa muito importante a gente não tem como só cancelar as crenças limitantes. Nós temos que fornecer ao nosso cérebro um novo caminho, né? Não adianta você só apagar ali, vou ali só apagar aquela estradinha, mas não vou dar opção nenhuma de um outro caminho. Isso não funciona, o cérebro ele vai voltar para aquele caminho que ele já conhece. Então nós temos que, toda vez que a gente cancelar as nossas crenças limitantes, já reforçar o novo caminho, né? Então se eu quero cancelar uma crença, por exemplo, sobre dinheiro, né? Cancelar uma crença
que fala que, sei lá, os ricos não vão para o céu. Ou então até uma mais simples, que o dinheiro não dá em árvore, né? Que foi a que eu falei. Então eu tenho que cancelar essa crença, cancela, de que o dinheiro está presente, vem a mim de todas as formas, né? Vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que dinheiro dá sim árvore, afinal, a árvore dá fruto, a gente pode vender o fruto, né? A gente pode vender um suco, a gente pode fazer um doce. Então, como assim dinheiro não dá em árvore, né? Então, a gente tem que sim reforçar e substituir essas crenças limitantes que estão ali justamente limitando a nossa vida, limitando ali a nossa prosperidade, a gente conquistar tudo aquilo que a gente deseja, né? Então, qual é o foco principal e por que as crenças comandam tanto a nossa vida, né? Primeiro, as nossas crenças, como a gente já falou sobre os pensamentos, né? Então, as nossas crenças, elas determinam os nossos pensamentos. Então, a partir das nossas crenças que nós temos aqui na mente, nós geramos pensamentos conforme essas crenças, né? Quando toda situação que você vive, né, o olhar, a visão que você tem, a realidade que você enxerga é baseado nas suas crenças. Então, as suas crenças, elas determinam os seus pensamentos sobre algo, sobre alguém, sobre alguma situação. A partir desses pensamentos, nós geramos sentimentos no nosso corpo. Então, se eu penso coisas boas, possivelmente eu vou ter mais sentimentos elevados. Sentimentos de alegria, de gratidão, uns sentimentos mais de harmonia, de equilíbrio. Mas se eu tenho pensamentos mais negativos, consequentemente eu vou gerar sentimentos negativos, né? Então, sentimentos de raiva, sentimentos de medo, sentimentos de frustração, de culpa, de vergonha. E a partir desses nossos sentimentos, eles vão determinar também os nossos comportamentos. Então, os nossos comportamentos vão reforçar as nossas crenças, né? Então, vira um círculo vicioso, né? Um ciclo vicioso ali com relação às nossas crenças. Além disso, já trazendo para um lado mais energético, né? As nossas crenças, elas determinam a nossa vibração. Então, a vibração que nós emitimos é por conta das crenças que nós temos, né? Como eu falei, as crenças geram pensamentos que geram sentimentos. Os nossos sentimentos, eles demonstram quão afastados nós estamos ali da fonte ou quão perto nós estamos ali, né, da energia criadora, da frequência mais elevada, que seria o amor, que seria o universo vibra ali nessa frequência do amor, né? Então, os nossos sentimentos, eles nos guiam, né, se nós estamos próximos ou não. E como eles são gerados a partir dos nossos pensamentos e das nossas crenças, então a partir desses sentimentos que nós temos, ele se torna ali um termômetro do quão nossas crenças estão nos limitando, quão nossas crenças estão elevando ou baixando a nossa vibração, né? Então, a gente tem sim que cuidar das nossas crenças justamente para quê? Manter nossa vibração elevada, manter nossa frequência elevada, justamente para a gente atrair, né? Para a gente entrar em ressonância com tudo aquilo que a gente deseja. A primeira lei hermética, né? Ela fala que o universo ele é mental. Então, o que acontece? A partir da nossa mente, né? A partir dessas nossas crenças que estão ali na nossa mente, é que nós vamos criando todo o universo. Além disso, a gente tem também a lei de que tudo vibra, né? Tudo é vibração. Então, a gente já sabe que além da nossa mente comandar, né, tudo, nossa mente ser a mais importante, ela comanda a nossa vibração, e se o universo é vibração, nós temos que estar ali ressoantes com o universo para a gente conseguir atrair tudo para a nossa vida. E aí, eu coloquei aqui, além da definição, né, que a gente já falou, que as nossas crenças, ela é um pensamento reforçado muitas vezes, né, um pensamento que foi pensado muitas vezes. Também trouxe aqui os tipos de crença, né? Então, nós temos uma pirâmide de crenças, na qual nós temos 3 tipos de crenças, né? Nós temos, então, uma pirâmide com 3 tipos principais de crenças. Quem está na base é a pirâmide, são as crenças do ser, né? O que eu sou, né? São crenças que respondem essa pergunta. Então, quando eu te pergunto, quem é você, né?
O que eu sou? A sua resposta, ela vai demonstrar boa parte das suas crenças do ser, né? Suas crenças do que você é, né? Quem viu o vídeo sobre a autoimagem, né? Sobre a imagem do sucesso, ela fala principalmente dessa base, dessa pirâmide, né? O que você é, né? Quando você tem crenças fortalecedoras sobre o que você é, você consegue passar para as outras duas, né? Para os outros dois tipos de crença com mais facilidade, consegue lidar melhor com os outros dois tipos de crença. Mas quando a nossa base, que são as crenças que determinam quem eu sou, ela não é muito bem, não está bem fortificada, não é fortalecedora, então nós temos problemas também com as outras crenças, possivelmente, né? As outras crenças são crenças de capacidade, sobre aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você pode fazer. E no topo estão as crenças de merecimento, então aquilo que você merece ter, né? E é por isso que todo mundo diz, a gente precisa ser para ter. Não adianta você se considerar merecedor de tudo de bom do universo, merecedor de ganhar um salário de 30 mil reais, ganhar um prêmio da Mega Sena, se ali embaixo, na base da pirâmide, você não acredita que você é alguém que ganha um salário de 30 mil, que você é alguém ali apto a ganhar esse prêmio da Mega Sena, né? Vamos colocar assim, ganhar na loteria. Então, a gente precisa fortalecer primeiramente essa nossa base, né? E fortalecendo essa nossa base ali das crenças do eu sou, né? Crenças do que eu sou, como eu me vejo, né? Eu consigo então trabalhar as outras crenças, o segundo nível de crenças, que são as crenças de capacidade. Se eu acredito que eu sou uma pessoa forte, que eu sou uma pessoa dedicada, uma pessoa organizada, é óbvio que eu vou conseguir fazer muitas coisas que necessitem de força, coisas que necessitem de determinação, coisas que necessitem de organização. Então, quanto mais eu faço, né, essas coisas, eu reforço ainda mais as minhas crenças do ser. Por isso, é também um círculo, né? Vamos dizer assim, umas estão reforçando as outras. Você só vai conseguir fazer aquilo que você acredita que você é capaz de fazer, e isso está vinculado ao que você é, né? Então, a gente precisa fortalecer a nossa base. Se você puder, veja o vídeo, né, que eu falo da nossa autoimagem, a importância da gente ter uma autoimagem positiva. Mas já comece aí pensando, quem você é, né? O que você é? Como você se vê, né? Que qualidades você considera que você tem? Que defeitos você considera que você tem, né? E a partir disso você vai ter uma perspectiva, né? A minha imagem é boa? A minha autoimagem, né? Ela é boa? É uma autoimagem positiva? Ou é uma autoimagem mais negativa, né? Eu não me vejo com bons olhos. Porque se eu não me vejo assim, como eu já falei, vai afetar as nossas crenças do fazer. Talvez você não acredite que você é uma pessoa organizada. Logo, você não vai conseguir fazer atividades que necessitem de organização. Se você não acredita, se você não se vê como uma pessoa disciplinada, você não vai conseguir fazer atividades que precisem de disciplina. Então, essa é a importância da gente cuidar ali da nossa base, cuidar ali das nossas crenças, de quem nós somos, do que nós somos, né? A segunda, eu já falei, né? São as crenças de capacidade, daquilo que você é capaz de fazer. Então, muitas vezes, como nós não nos conhecemos, nós não temos, então, parâmetros para saber a nossa capacidade, né? E isso vai limitando muito a nossa vida. Então, se analise, né? Tudo que você já fez na sua vida de muito bom, né? Às vezes a gente tem, normalmente as crenças de fazer são crenças mais negativas, né? Porque a gente acha que a gente não dá conta, que a gente não é capaz, a gente não percebe o quão forte a gente é, né? A gente não vê todas as situações que a gente já superou na nossa vida e que elas mostram que nós somos fortes, sim, que nós somos pessoas que conseguem, sim, estar ali, né? Fazendo coisas extraordinárias, né? Se você parar para pensar, talvez você já teve que lidar com situações que exigiram uma força extraordinária, exigiram ali muito de você,
E você pode colocar sim, colocar ali como uma vitória, né? Colocar ali que você é capaz sim de viver aquela situação. O terceiro nível de crenças são as crenças de merecimento, né? Em geral, nós temos baixo merecimento, né? São as crenças do ter. Nós queremos muito ter as coisas, mas nós não acreditamos que nós merecemos. E esse não merecimento é por várias coisas. Primeiro, se você tem uma autoimagem negativa, né? Se você não se considera, por exemplo, uma pessoa disciplinada, você não vai conseguir, sei lá, fazer uma dieta, fazer uma atividade física. Logo, você não se sente merecedor de ter um corpo dos sonhos, de ter aquele corpo lá que você deseja, né? Então, as crenças de merecimento, elas também têm que ser trabalhadas, né? Para você perceber que sim, nós somos filhos do Criador, né? Nós somos ali filhos da fonte universal, que é fonte de toda abundância e prosperidade, e por isso nós merecemos sim prosperar. Nós merecemos tudo de bom que esse universo tem a nos oferecer, né? O Abraham, no livro dele, ele cita muito que nós estamos aqui para desfrutar, que o universo está todo ao nosso dispor, que ele está aqui justamente para a gente exercer a nossa criatividade. É o despertador da academia. Então ali, as nossas crenças, se você não tem crenças, né? Desculpa, perdi aqui. Então o Abraham falando o quê? Que o universo está ali a todo ao nosso dispor, pra gente exercer toda a nossa criatividade. Então entenda que a gente merece sim tudo de bom que existe nesse universo, né? Comece a perceber coisas que você merece, né? Se coloque, faça um exercício. Como seria a pessoa ideal, né? Como que seria essa pessoa? O que ela faria? E com base nisso, o que ela merece, né? E aí perceba, essa pessoa é você, né? Então, já perceba que você é merecedor de tudo de bom, né? Crenças de merecimento, né? A gente pode reforçar também com ações simples. Por exemplo, você acha que você não é merecedor de comer algo, sei lá, que é um pouco mais caro, ir num restaurante que é um pouco mais caro. Então, junte o dinheiro, né? Não vou falar pra você fazer uma dívida. Junte o dinheiro ali todos os meses, por uns meses. Guarda aquele dinheirinho e vai naquele restaurante. Vai se sentir merecedor de tudo de bom. Vai ali porque ali vai reforçar essa crença de merecimento, de que você merece estar ali. E vá também trabalhando as suas crenças, né? De ser e de fazer, para quando chegar lá você ter uma experiência positiva, né? Para justamente você reforçar essa crença de merecimento, ao invés de você chegar lá e se sentir inadequado por estar ali, né? Essa é a grande questão. Ao ir nesse restaurante, você vai se sentir inadequado, então você vai perceber que você tem crenças ainda de ser e de fazer que estão, e de merecimento, né? Que não estão condizentes. Então sempre se observe, né? E trabalhe também antes isso, de que você merece sim. Pelo fato de você ter juntado o dinheiro, você já é merecedor de ir lá, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar esses 3 tipos de crença. E como é que eu faço para identificar as crenças, né? Antes do Theta Healing, né? Então, eu trabalhava muito com 5 porquês, que é o quê? A gente investigar as nossas crenças. Eu tenho uma crença, então eu começo a perguntar por quê? Por que isso? Baseado na minha resposta, eu pergunto de novo. Mas por quê? Né? Que nem criança, né? Por quê? Por quê? E a gente vai fazendo isso 5 vezes, né? Em geral, a gente consegue chegar numa crença mais raiz, uma crença mais profunda, uma crença que tem ali um significado, talvez seja uma crença que não tenha nada a ver com o que você está questionando. Mas é a crença que te mostra ali, que está gerando, né, todas essas outras crenças acima, né? Que no Theta Healing a gente chama de crença raiz, né? Justamente porque ela tá ali profunda, né? Nós somos como cebola, nossas crenças estão aqui, então em várias camadinhas. E aí o que acontece? A gente vai questionando e vamos liberando as cascas, né? Da cebola, a gente vai liberando. Pode ser que você não chegue realmente ali no miolinho da cebola, pode ser. Mas só de você já ter liberado uma grande carga, isso já ajuda muito. E talvez num momento propício, num momento mais à frente, que você vivendo mais alguma situação, você consiga ali atingir aquela crença que tá ali bem no miolo. Hoje eu trabalho também com Theta Healing, então a gente tem um processo de entrar em Theta para poder investigar as nossas crenças do subconsciente,
mas o processo é o mesmo. Eu vou também questionar as minhas crenças. E como é que você pode, então, entrar em teta também? Se você quiser, quando você ali estiver quase dormindo, é quando você está em teta. Ou você pode colocar frequências, né, que te levem à teta, então que você fique ali num estado mais meditativo, né? Isso também vai te deixar mais aberto para poder você se questionar, questionar suas crenças inconscientes, né? Então, é um processo que todo mundo pode fazer. E eu recomendo sim que você investigue as suas crenças, né? Como eu já falei, elas determinam a nossa vibração, determinam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossos comportamentos no nosso dia a dia. Então é algo muito importante de ser trabalhado, né? Eu gosto muito, às vezes, né, a pessoa vira uma caçadora de crenças. Então, quando eu vejo que algo não tá legal na minha vida, quando eu vejo que algo ali eu não tô conseguindo, eu tô tendo uma resposta emocional que pra mim não é adequada, então eu já começo a caçar. Que crenças ali? O que eu tô pensando sobre isso? Por que eu tô pensando assim, né? Então, vou anotando. Eu gosto muito de escrita, né? Escrita terapêutica, vamos dizer assim, porque é onde eu posso escrever, eu posso descrever o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, eu posso me questionar, eu posso ali debater comigo mesmo, né? Pensar de uma forma, não, mas assim, assim, assado. E ali é um diálogo, né? Mental mesmo ali, de investigação, mas escrito. Por quê? Porque eu posso olhar depois, eu posso ler depois e não vou correr o risco de esquecer, né? De alguma coisa que possa estar ali. Às vezes a grande crença tá ali, na minha cara, eu vendo ali, só que como eu tô pensando em muitas coisas, você não consegue perceber, né? Que essa é realmente a crença raiz ali. Então, quem gostar, né, também de escrever, quem quiser, faça também na sua vida, nas áreas que você tá vendo ali, que não tem, você não tá evoluindo tanto assim, né, que você tá ainda com dificuldades, áreas que você tá tendo uma resposta muito forte. E o principal, né? Depois a gente descobrir o que a gente faz com essas crenças, né? Ok, cheguei ali na minha crença raiz, mas como eu mudo essa crença, né? Então, uma técnica que a gente pode utilizar é do cancela, né? Que eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Então, cancela, cancela, cancela. Tá cancelado, 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 cancelado. Cancele as crenças, pode cancelar mentalmente. Toda vez que vier essa crença, você cancela essa crença e você reforça, né? Como eu falei, a gente não pode apenas apagar o caminho. A gente tem que dar um novo caminho para a nossa mente, para ela substituir essa crença. Então, toda vez que você cancelar essa crença, você vai e reforça a sua crença. Eu sou isso, né? Eu sou capaz disso, eu sou merecedora. Então, você aí determina. Se você acredita que dinheiro não dá em árvore, né? Como eu falei, cancela essa crença de que o dinheiro não dá em árvore. E aí você me substitui de que árvore dá muito dinheiro sim. Afinal, tem frutos, tem flores. Com os frutos você pode vender os frutos, você pode fazer suco, você pode fazer doce. Então isso, dinheiro dá em árvore sim. Né? A gente é só que não consegue perceber, né? Então, sempre substitua as crenças. Uma outra técnica também que a gente pode utilizar para apagar nossas crenças é do apagar, né? Quem tem um lápis aí com a borrachinha, você pode apagar essas crenças, né? Você anota no papel de lápis e bate com a borrachinha dizendo apagar, 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 que é uma técnica aqui do Ho'oponopono, né? Outra coisa que você pode fazer também é justamente o Ho'oponopono. Você pode fazer, toda vez que você vir uma crença negativa, você ir ali, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ou até mesmo a oração, né? A Morna Simeona, né? Que trabalhava com o Dr. Ryu Liu, ela deixou uma oração que ela, justamente para cancelar crenças e sentimentos, né? Crenças, pensamentos e sentimentos negativos que estão ali. Então, é uma oração que a gente pode, que ela fala para fazer 4 vezes, né? Para poder você conseguir apagar um pensamento ou um sentimento negativo, né? Depois eu posso postar para vocês qual é essa oração. E também tem gente que só de ter consciência da crença você já consegue mudar, né? Então, às vezes, só de você ter consciência que aquilo ali tá te atrapalhando, você já consegue mudar e virar a chave e mudar, então,
essa crença da sua vida, né? Mudar essa crença, a perspectiva que você tem. Então, quero saber se ficou alguma dúvida de como a gente mudar, então, as nossas crenças, sobre as nossas crenças limitantes, né? Quem tiver, pode colocar aqui, então, pode colocar ali, então, nos comentários, que aí a gente conversa. Gente, agradeço todo mundo que esteve aqui hoje, né? Nesse frio, né? Parou um minutinho aí para ouvir sobre as nossas crenças limitantes. Então, muitíssimo obrigada e olá para todos e tchau.